Boa tarde. Nosso quarto encontro do quadro Ayurveda como um caminho para o florescimento humano. Então, quem não assistiu os episódios anteriores, episódios é ótimo, né? A gente já vai se habituando, já vai chamando até de episódio. Os encontros anteriores, no primeiro encontro, nós falamos sobre o Ayurveda nessa perspectiva de florescimento humano, uma vertente da psicologia positiva, no acrônimo PERMA, onde o primeiro acrônimo fala de emoções positivas. Então nós pegamos as 6 emoções básicas, as martas, e estamos a cada encontro falando desta emoção na perspectiva da Ayurveda. Falamos sobre o medo, na sequência a alegria, e hoje nós vamos falar sobre a raiva, como que a gente pode perceber a expressão da raiva, vivenciar esta emoção e como que na visão do Ayurveda a gente pode também encontrar um ponto de equilíbrio nesta emoção. O primeiro ponto é tirar o tabu sobre a expressão da raiva. Todos nós sentimos todas as emoções e devemos expressá-las. E muitas vezes a causa da dificuldade da comunicação, da expressão, está em identificar o que causou esta emoção de raiva. Eu separei aqui uma fala de um dos livros do professor Dr. Vasantilad, que ele diz que a raiva ela se origina no mau humor, ela se origina no fígado, num desequilíbrio de pita, num desequilíbrio do elemento fogo e que vai se manifestar possivelmente como uma interpretação errônea de mau humor. Mas essa interpretação de mau humor, ela está muito atrelada à nossa capacidade limitada de realizar algo. Toda vez que a gente vivencia uma emoção de raiva, é justamente porque tentamos realizar algo e fomos impedidos, ou por nós mesmos, pelos nossos próprios sabotadores, ou por circunstâncias externas, ou porque alguém fez algo que você não se conformou com e não consegue mudar, ou você fez com você mesmo uma situação ou algo que você não conseguiu modificar, você gostaria de fazer de novo. E quando que vem esta emoção? Ela vem do processamento do pensamento, quando você pensa no que aconteceu. E ao pensar sobre isto, você revive, rumina. Então, o ato de ter essa emoção da raiva também está diretamente relacionado com o fato de ruminarmos a experiência vivenciada. E aí a gente começa a criar hipóteses do que eu poderia ter feito, do que eu poderia reagir. Algumas pessoas são imediatistas, elas simplesmente agem pelo impulso e de fato não conseguem pensar, elas simplesmente agem. Essas pessoas extremamente coléricas, que têm por natureza a abundância do elemento fogo e na sua resposta aos estímulos da vida acabam sendo muito intempestuosas, muito imediatistas, essas pessoas sim podem se beneficiar de alguma respirar contando até 8 ou contando até 12. De fato que você vai resfriar o seu corpo interno. São dicas simples que normalmente vocês já até ouviram falar em outros lugares, mas o quanto vocês têm aplicado no dia a dia de vocês, ainda mais na tecnologia, o computador trava, ele roda mais leve, você marca uma reunião e tem acontecido e de repente é justamente na hora que você quer entrar naquele programa e de repente não abre, vem aquela emoção de raiva. O que você tem utilizado de recursos do Ayurveda, pensando no Ayurveda como modo de viver saudável, de conviver com todas as circunstâncias do momento, gerando um equilíbrio. Isso é ser saudável. Como eu posso lidar com um cenário que eu não tenho como mudar, mas me sentir bem? Então, uma das estratégias seria você trabalhar essa inspiração mais curta, num tempo de 1 a 4, e uma respiração mais longa. Então, você inspira e você expira de forma que o seu abdômen chega a murchar, de liberação de todo o ar. Você não precisa ser um praticante de yoga, você simplesmente precisa ter a atenção à sua respiração. Qual é o benefício desse simples exercício?
ao expirar mais tempo ou uma quantidade de ar maior do que você está inspirando, você está favorecendo o resfriamento do seu corpo. E ao gerar esse resfriamento, você também tirou o foco da atenção da ruminação que você estava em mente e da euforia. No encontro passado, a gente falou que a alegria, ela pode muitas vezes se desencadear em momentos de euforia. E essa euforia, ela também está diretamente relacionada com o nosso coração. E é o coração, o compasso do coração, pela respiração que pode ser equilibrado, pacificado e você consegue ter uma clareza maior quando você está vivenciando a emoção da raiva. Um outro ponto muito importante que é muito falado dentro do Ayurveda são as expressões desta emoção da raiva, uma vez que ela se expressa no sentido da visão, na percepção que a gente tem dos olhos e, por curiosidade, ela acaba se manifestando nos nossos pés. Eu vou vendo as mãozinhas, às vezes acabo me distraindo aqui, então vou me concentrar mais aqui na frente. E o que são nossos pés? Não é justamente o ato de ir e vir? E eu fiquei refletindo antes de preparar esse encontro sobre a nossa limitação de ir e vir por tudo que está acontecendo. E o quanto essa limitação de deslocamento mesmo, da liberdade de ir e vir para os locais que eu quero, para fazer o que eu quero, tem fornecido de alguma forma em nós, ou desencadeado, a emoção da raiva. E como que a gente pode resfriar o nosso corpo pensando desde essa percepção mais sutil da visão, da expressão dos olhos e a minha capacidade de me mover para onde eu quero ou onde eu desejo. A sensação de livre-arbítrio que neste momento está sendo um pouco confinada, podada por diversas circunstâncias que se tornaram necessárias. Uma atividade que é muito interessante e que nos ajuda a lubrificar os nossos olhos é a prática de uma meditação chamada Tratak. O Osho trabalha muito com essa meditação, onde a gente pode colocar uma vela e ao acender essa vela, o nosso foco de atenção vai ficar na chama da vela. E ao ficar com esse foco de atenção na chama da vela, olhando para o elemento fogo, nós iremos lubrificar os nossos olhos e é natural que a gente perceba que aos poucos vão saindo lágrimas. E essas lágrimas vão escorrendo e o que não é a água senão o equilíbrio do elemento fogo. O que apaga o fogo ou o que reduz o potencial de ação do fogo. Então, pensando lá na base de equilíbrio dos gunas, das gunas, na base dos panchamahabhutas, quando a gente pensa num tratamento ou numa possibilidade de dominar mesmo as nossas emoções, a gente deve pensar em tratamentos que vão na base. E essa base, ela está muito relacionada ao elemento fogo. E o que é esse elemento fogo em si? As nossas capacidades metabólicas, os nossos impulsos, os nossos desejos e uma percepção consciente de controle desses desejos. Essa meditação, ela pode ser feita em família, as crianças adoram, porque não deixa de ser uma brincadeira divertida, de estar num ambiente seguro, onde todos estejam sentados, com um suporte para as velas e também as crianças vivenciando e muitas vezes por repressão mesmo, às vezes está com a raiva, engole, segura aquela tensão e é um ato e um momento que você pode de fato chorar, liberar essa tensão acumulada de uma forma terapêutica. Então, quem tem se percebido tenso, com sentimento de que não vai aguentar e que em alguns momentos vai estourar, literalmente vai explodir de tanto que está segurando diversas emoções, e aí começam a acontecer situações muito pequenas e dá aquela sensação até de aperto no peito, de respirar fundo. Isso tem sido cada vez mais comum, nós estamos segurando uma barra enorme em diversas áreas da nossa vida e é normal que a gente tenha essas sensações. Mas muitas vezes o nosso meio, a nossa casa, não permite que a gente expresse tudo isso, até porque eu não sei se o outro vai compreender o que eu estou vivenciando. E a gente naturalmente tende a engolir, segurar. Então essa é uma prática que pode ser feita em família e que vai estar trabalhando esse elemento fogo
essa capacidade nossa de dar conta e transmutar todas essas observações. Também é importante a gente pensar na relação que o fígado tem com o sangue, com esse elemento fogo, e para nós mulheres, diretamente relacionado com o nosso ciclo menstrual. E pensando no nosso ciclo menstrual, se esse sangue está mais estagnado, se tem sido um sangue muito coagulado, e pela percepção, se você tem observado que nos períodos de ciclo menstrual esse sangue está mais denso, com uma coloração mais escura, com placas e com desconfortos maiores neste período, vocês podem se beneficiar de uma erva muito interessante, que não é só brasileira, que é o Vitex Agnus Cactus, que é da família da Verbenácea. Ela não é a verbena, mas é da família. Então vocês podem encontrar isso, tem farmácias de manipulação no Brasil todo, e vocês podem fazerem uso uma semana antes do ciclo e durante o ciclo. Então você faz um período de uso por 10 dias. Vocês vão ver lá a posologia, uma posologia simples, de 500 miligramas por cápsula. Você faz a ingestão de 1 a 2 por dia. Dependendo da composição, vai ter até de 250 miligramas. Não tem efeitos colaterais e adversos significativos, ou seja, que gerem alguma complicação mesmo tomando outros medicamentos. No máximo, se tiver alguma reação, pode ser um desconforto abdominal ou um desarranjo intestinal, e aí você de fato já suspende. Mas verifiquem antes com o médico, ou o seu ginecologista, ou o terapeuta que te acompanha. Mas no consultório, na experiência clínica que a gente tem, são raras as pessoas que tiveram alguma contraindicação utilizando o Agnus Cactus. É realmente um fitoterápico muito interessante para gente, principalmente mulher, que não está podendo se movimentar tanto, e fazer um cuidado e aumentar o fluido dessa menstruação, dessa eliminação desse sangue, desse processo residual que é sagrado. Uma outra estratégia é a canela. Uma vez que a canela é quente e ela tem o sabor doce, a gente também pode se beneficiar nesses períodos e também nos dias mais frios de chá da canela. Para quem está pensando em engravidar ou esteja interrompendo o anticoncepcional porque quer gerar um bebê daqui a um tempo, eu não recomendo o uso do chá da canela, por suas propriedades de aquecerem muito e alguns estudos apontarem que pode ser abortiva. E você não sabe exatamente se está num período de gestação ou não. Isso seriam para as mulheres que estão tomando uma medicação anticoncepcional. Então são pequenas atitudes que a gente pode implementar no nosso dia a dia e que não depende de um recurso de gasto muito importante nesse momento e que tem a facilidade de a gente encontrar no nosso país. A estratégia da vela, da respiração, esses fitoterápicos. Pensando ainda nessa relação do sangue e da expressão da raiva, se no seu dia a dia você tem percebido que o corpo está mais quente e esse corpo mais quente também está refletindo, em última instância a gente vai observar o pulmão recebendo todo esse desequilíbrio que começou lá no órgão fígado, junto com o baço, que é no baço que nutre o sangue. Eles vão se espalhar, normalmente acontece primeiro no coração e começa a ter essa alteração da nossa respiração. Do coração ele vai para o nosso sistema nervoso e a mente, e aí a gente começa a ruminar o que aconteceu e ter momentos de calores no corpo, de irritabilidade. Essa irritabilidade, ela tende a descer, esse calor, e acometer o nosso estômago, e aí começam os desconfortos abdominais, o desejo até por não comer, a ausência de desejo de comida e de ficar em jejum, de não ter vontade de ingerir algo ou comer coisas geladas, alimentos mais refrescantes, para refrescar o corpo, resfriar o organismo. E nesse resfriamento, a gente tem algumas estratégias interessantes, como água com hortelã e o limão siciliano. O hortelã, pelas suas
propriedades terapêuticas de refrescamento e de proteção gástrica. O limão siciliano, por liberar na sua casca óleos essenciais que na sua composição química estimula a nossa atenção, foco e presença. Então são estratégias simples que durante o seu dia de trabalho em home office, você pode preparar uma água com algumas folhas de hortelã, e dessas folhas de hortelã você também colocar rodelas de limão siciliano. Para quem está em dúvida, o limão siciliano é aquele limão amarelo, o limão Tahiti é aquele limão verdinho menor e o limão siciliano é um limão amarelinho. Este limão é o limão utilizado na aromaterapia como limão para o foco, para a atenção e a concentração. Como o óleo essencial é o que fica na casca dele, ao cortar o limão, você também coloque a casca junto. Você vai lavar esse limão, vai cortar algumas rodelas junto com umas folhas de hortelã, e se você rasgar as folhas, você vai aumentar a liberação de óleo essencial nessa água fresca preparada para você, e que de fato ela também vai equilibrar, a gente está falando lá da base, os elementos fogo no seu corpo, até mesmo pela nutrição da água, e estes pequenos atos começam a te ajudar a conviver com essa emoção, que ela pode sim e deve acontecer, nem tudo sai perfeito, nem tudo sai em ordem, e é melhor alguém que sinta tensão, raiva, calor, do que alguém que entra na melancolia, na depressão, na desistência. É muito mais difícil a gente recuperar alguém que desistiu, eu não vou tentar mais, eu não vou fazer mais, do que alguém que fica com raiva, alguém que quer quebrar o computador ou fica muito bravo naquele momento, mas essa pessoa tem energia, ela está disposta. É mais fácil a gente cuidar de alguém que tem energia do que alguém que desistiu de tentar. Então, observem como vocês estão vivenciando essa etapa. Se vocês observarem que estão desistindo com uma maior facilidade, busquem inspirações, busquem realizar o Trattak, que pode ser muito benéfico, porque ali no Trattak você está em contato com o elemento fogo, com o elemento calor constantemente. Cada um reage de uma maneira, e os encontros aqui são para que a gente, independente de sermos terapeutas ayurvédicos ou não, temos acesso a dicas úteis, práticas no nosso dia a dia, que vão nos ajudar a lidar com as emoções que todos nós temos. E nós começamos com as marcas, com as 6 emoções básicas, e hoje falando especificamente da raiva, do que é expressar essa raiva, vivenciar essa raiva. Eu fui organizando algumas informações aqui, eu vou olhando pra gente e falando da estase do coração, dessa alegria se transformar numa euforia, e aí eu observo diretamente um descompasso. Do meu sistema digestório, quando eu falei para vocês e comecei a dar essas ideias da água com o hortelã junto com o limão siciliano, nós também podemos nos beneficiar dos chás. Todos os chás calmantes são muito benéficos, porém, nem sempre as pessoas que têm um aumento do elemento fogo no organismo gostam de tomar algo quente. Eles preferem até numa temperatura ambiente. Se for uma pessoa que tolera, que gosta de um chá, a gente pode usar o chá de camomila, que é um chá extremamente fácil de ser encontrado, que tem essa capacidade ansiolítica, que reduz o nosso nível de estresse, de ânima exacerbada na vida. Uma outra estratégia que a gente pode também se beneficiar, para quem não gosta de uma bebida quente e talvez não goste tanto de ter o trabalho de preparar água, no suco de uva colocar o cominho ou em qualquer outro suco. Aqui a sugestão foi um suco de uva, que é um suco mais fácil e habitual, mas vocês podem colocar uma colher de sobremesa rasinha, não é nem a de sobremesa, é a de mexer o café, que não seria a menorzinha, que ela teria ali em torno de dos 300 gramas, por exemplo, e você... Que 300 gramas? Ela é bem pequenininha, ela vai ter miligramas, 300 miligramas ali, normalmente, que é uma colher que ela não é a de café, ela é a colher de chá. Hoje eu tô bem vata, vocês estão vendo? Toda hora eu fico tentando relembrar alguma coisa aqui, de tanto estímulo mental.
Mas vamos nos organizando aqui. Então é a colher de chá, que vocês podem usar ela rasa, e aí nos sucos, em qualquer suco que você esteja tomando, você pode colocar essa colher rasa de cominho. O cominho é um dos temperos que a gente chama de pacificador dos 3 doshas. Ele pacifica vata, pitta e kapha. Então, de alguma forma, ele vai reequilibrar essa desordem que você já está vivenciando e vai auxiliar no refrescamento do seu organismo sem desequilibrar os outros doshas. Outra estratégia muito interessante são as sementes de funcho. As sementes de funcho na própria alimentação ou na água ou em chá mesmo, chá de funcho, chá da erva doce, que automaticamente, ao processarmos muita vitalidade em termos de ruminação do pensamento e da raiva, porque a raiva advém de alguma coisa que não saiu conforme o previsto, isso nos tira do controle, a gente fica pensando e automaticamente esse excesso de pensamento ele está diretamente relacionado com o nosso intestino delgado, que está relacionado ao nosso biotipo ou dosha vata, e também vai gerar um desequilíbrio de vata, porque não tem como um elemento se sobressair para o alto ou para baixo, aumentar ou reduzir, sem desequilibrar todos os outros elementos. Tudo anda junto, todos sempre caminham juntos, e essa é uma informação muito importante. Se a gente está falando do elemento fogo exacerbado, porque nós tivemos algum decréscimo de outros elementos, provavelmente ou do elemento ar ou do elemento água, mas há sempre um decréscimo de algo para termos a exacerbação de algo. Dentro do Ayurveda, a impermanência, essa transformação é vida. E a gente o tempo todo está nessa transformação. O que é o mais legal é que através do estudo da Ayurveda a gente começa a compreender a hora que essa emoção está me fazendo mal, que isso não está me trazendo evolução na vida, nem experiências positivas, eu consigo usar estratégias externas e internas para modular a minha resposta à vida, a forma com que eu me condicionei e que de fato está me trazendo mais prejuízos do que benefícios. Essa é o resumo, essa é a graça, é a beleza de pensar no Ayurveda para todos, de uma forma que a gente use no nosso dia a dia. Então, com essas estratégias, a gente passa a ter uma facilidade de lidar com essas emoções, principalmente da raiva, que foi a temática de hoje. E tem um outro dado bem importante, que é se permitir gritar. Faz bem, às vezes é necessário extravasar, colocar todo esse ar, essa tensão de dentro e eliminar, colocar para fora, descarregar. Isso é saudável, pode ser lúdico até na brincadeira. Pelo ato de inspirar e na expiração você deixa o ar sair e grite, coloque para fora. O que não dá é para ficar guardado, chegar uma hora que isso vai implodir. É preferível que exploda, que você coloque para fora. É um trabalho terapêutico respirar e gritar. Tudo depende da perspectiva que a gente dá. Não precisa de algo tão elaborado, tão mágico. São nas atitudes simples que a gente consegue modular o nosso corpo para ter um dia e uma noite mais saudável. Essa é a intenção dos nossos encontros. O que eu posso fazer no meu dia a dia, que eu não preciso me deslocar, que eu não preciso me reinventar, que eu tenho aqui, que só depende de mim. O Cláudio está colocando que é o yoga do riso. Com certeza é mais uma prática super interessante. O sorriso, a expressão do riso, para você relaxar e descontrair essa tensão acumulada da raiva. E tem um último ponto, que é a expressão desse sentimento, desse elemento agravado na nossa pele, no pulmão. Muitas vezes, quando a gente observa a pele, essa relação de troca, a gente já tem vários indícios de como que estão as emoções desse indivíduo. O pulmão é o nosso órgão de troca, de captação e expressão, a nossa troca com o mundo. E quando a gente está tendo muita dermatite, muita alergia, não alergias relacionadas diretamente ao pulmão, mas a expressão da pele, uma pele mais seca, uma pele com vermelhidões, uma pele com muitas acnes. Observem não só a alimentação desse indivíduo, mas a emoção da raiva reprimida.
não pensem diretamente a emoção da tristeza. A maioria dos livros, dos estudos falam pulmão, tristeza. E nem sempre, para quem expressa, principalmente na pele, essas erupções de calores, a questão está na tristeza e sim na raiva reprimida, que gera uma frustração que pode, em última instância, estar guardada como tristeza. Mas o começo de tudo isso é a emoção da raiva, de ter que segurar e sustentar algo que essa pessoa não concorda, ou algo que saiu de uma maneira que não era o ideal, ou aquilo que essa pessoa se propôs a realizar. O sentimento que fica ali é um sentimento de raiva, de indignação, de revolta, e que bom, faz parte da vida. Se não houvessem os revoltados, nós não teríamos mudança na vida. Faz parte, isso é muito lindo. E a gente tem que tirar esse tabu dessa emoção. É uma emoção mágica. Uma criança pequenininha, quando ela tem a capacidade de argumentar e de questionar, é o elemento fogo. É o elemento fogo expresso na visão, nas características cognitivas dessa criança, de pensar de uma forma diferente ou de desafiar você. Todas essas questões de desafio, de raciocínio, tem predominantemente o elemento fogo envolvido. Essa transformação, essa maneira de fazer e ver diferente a vida, ampliar perspectiva, acontece por conta do elemento fogo, desse calor no nosso corpo que nos transforma, que nos transmuta. Então é lindo vivenciar isso. E quando essa criança ou esse adulto questiona, ele está usando o que é mais abundante e especial do ser humano, que é a nossa capacidade de abstração. É a nossa capacidade de interpretar, de questionar. E a interpretação, o questionamento, a dúvida e a reflexão, elas só acontecem quando tem elemento fogo envolvido. Por isso que é melhor a gente ter no consultório, melhor que eu digo, não existe o melhor ou o pior, mas em termos de facilidade de proposta terapêutica, ainda é melhor se a gente receber alguém que está revoltado com a própria vida ou com o seu cenário pessoal, familiar, no contexto em que vive, do que aquela pessoa que já desistiu, que já entrou num movimento apático de entrega e de desistência. Para a gente tirar essa pessoa dessa situação, o esforço é muito maior. Então, se quem está aqui hoje anda tendo algumas sensações e emoções de raiva, coloquem essas emoções para fora, não tem problema algum expressá-las, é saudável, é sadio, desde que a gente entenda onde estamos expressando elas e como estamos expressando. Tudo existe contexto, existe momento. Talvez eu não consiga expressar isso na minha reunião de trabalho, mas ao sair da minha reunião eu posso extravasar e depois sedimentar, estruturar a minha fala de forma que eu tenha uma maior credibilidade, que eu tenha consciência da ação que eu estou tendo e não esteja agindo por um impulso no momento de muita raiva ou de muita tensão. Então, espero que vocês coloquem em prática um pouquinho das dicas que a gente trouxe. Os encontros, eles são focados em orientações que a gente possa implementar para agora na nossa vida. Essa é a ideia. Na próxima semana, nós vamos falar sobre a tristeza, sobre a vivência da tristeza, o que é a tristeza e como é que a gente pode lidar com isso dentro do Ayurveda. Para quem ainda não assistiu os episódios, são episódios que duram até 30 minutos, semanalmente, às terças-feiras, às 14 horas. Meu nome é Marcele Machado, eu sou docente da pós-graduação do Instituto Naradeva Shala e começamos esse programa todas as terças-feiras para falarmos do Ayurveda numa perspectiva de florescimento humano. O que é florescer humanamente? É você reconhecer tudo que você tem de bom e as suas fraquezas também e saber utilizar para ser um ser social mais amigável, mais amistoso, com autenticidade, sem perder a sua personalidade, sabendo usar os recursos que estão aí, que são super abundantes na vida, mas para você viver feliz e não pensando em se adequar a padrões ou uma expectativa de vida ilusória e imaginária. Então as dicas são sempre para uso imediato. Fiquei muito contente de ter vocês aqui e as colaborações, deixa eu ver aqui, podemos assistir novamente? Sim, todas elas ficam gravadas e entram para o Instagram
do Naradeva Chala. Tem alguns, não era esta carinha, desculpa. Ah, não tem problema, era ruim, eu achei que era, mas eu adorei o riso também, imaginei que você já estava rindo. Obrigada pelo carinho, fica salvo, ficam sim. Todos os episódios estão salvos no GTV, o professor Eric já colocou aqui, na sequência a gente já coloca. Hoje foi o primeiro dia, te acompanharei. Que bom, Luciana, seja bem-vinda. Nós estamos no 4º encontro e todo encontro são dicas, aplicações e a gente conversa sobre uma emoção. A gente vai até o fator surpresa, depois nós vamos falar sobre vida engajada. Como que a gente transforma as situações da nossa vida em flow e como que a Ayurveda pode nos ajudar a transformar aquilo que é rotineiro e às vezes não dá vontade de fazer aquilo que sabemos que temos que fazer. Existem algumas estratégias hoje para a gente fazer isso e quando a gente olha para os tratados a gente fala, nossa, eles já pensavam em como fazer isso e hoje aí fica a psicologia moderna ou a nossa biomedicina moderna chegando à mesma conclusão. Esse é o paralelo. Um abraço para vocês, boa tarde e a gente se encontra novamente na próxima terça-feira às 14 horas. Opa!